eu sou a Luana Lima, trabalho na FS, na Faculdade de Ciências da Saúde, na Extensão, e hoje a gente está aqui começando o nosso primeiro podcast de divulgação dos projetos da Faculdade de Ciências da Saúde. Hoje vou estar entrevistando aqui a coordenadora do projeto CASA, que é o Centro de Alimentação Saudável, sob coordenação da professora Vivian. E é um prazer, professora, ter você aqui, a professora Vivian Siqueira, que está coordenando esse projeto, e vai explicar para a gente, falar um pouquinho o que é o projeto CASA, né? Para você que está acompanhando aí da sua casa, do carro, de onde você estiver ouvindo esse podcast. E, professora, primeiro seja bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso canal aqui da Extensão, que é uma parceria junto com o pessoal do Comunica, da FS, né? Essa parceria que a gente está fazendo. E eu queria que você falasse, professora, eu quero que você fale um pouco o que é o Projeto CASA. Para quem ainda não conhece, esse é um projeto do Departamento de Nutrição, né? E fala para a gente um pouco o que é o Projeto CASA e como que ele funciona. Bom dia, Luana. É um prazer, o prazer é nosso. Nós estamos muito felizes de poder estar aqui, né, e falar um pouco sobre o CASA, que é um projeto que nós temos muito carinho e é um projeto muito bacana, né? CASA, né, ou Centro de Alimentação Saudável, como você já apresentou, é um projeto de extensão de ação contínua que foi fundado no ano de 2004. Então já tem bastante tempo que o CASA realiza atividades de promoção da alimentação adequada e saudável para diferentes públicos. O CASA atua em ambiente institucional, como pode ser, por exemplo, um ambiente de trabalho, uma empresa, um órgão público, assim como ele também atua com outros públicos, como o público infantil, em escolas, né, participando de oficinas culinárias, participando de ações dentro das escolas. Então, o CASA ele tem uma gama um menu muito grande de atividades a serem ofertadas para pessoas que estejam interessadas em levar para o seu ambiente, principalmente para o ambiente institucional, essas ações de promoção da alimentação adequada e saudável. Inicialmente, o CASA foi fundado por um grupo de professoras, né, do Departamento de Nutrição da UNB, e essas professoras conduziram as atividades durante muitos anos, e ao longo do tempo essa coordenação ela foi mudando, né, passando para outras pessoas dentro do próprio Departamento de Nutrição. E hoje nós estamos à frente, né, somos um grupo de 4 professores, professora Kênia Baioc, professora Eliane Said e professor Leandro Bahia. Então, junto com um grupo de extensionistas, né, de 6 extensionistas, alunas do curso 5º, 6º e 7º período, né, do curso de nutrição, nós estamos fazendo as atividades, né, nesse contexto atual de forma remota. Mas, em resumo, é basicamente isso que caracteriza, né, esse projeto de ação contínua da UNB. Maravilha, Vivian. Professora, e você pode falar um pouco para a gente, um pouco da concepção, né, de como foi imaginado, pensado, planejado esse projeto, falar um pouco mesmo lá do passado, dessa concepção histórica do projeto, como é que surgiu essa ideia? Bom, essa ideia ela veio, né, de um grupo, e é bem interessante até essa história, né, porque hoje o CASA atua mais numa perspectiva de promoção da saúde para coletividades, né? E é interessante que o CASA nasceu de um grupo que era um grupo que trabalhava mais com a nutrição clínica. E como que surgiu, né, essa pulguinha e por quê, né, um grupo da nutrição clínica de repente querer trabalhar com coletividades? Surgiu justamente dessa necessidade de tentar entender ou de tentar fazer uma intervenção mais precoce, né? Antes de que as pessoas já apresentassem problemas em que fosse necessária uma intervenção do ponto de vista da nutrição clínica. Então, essas professoras, elas colocaram em prática, né, algumas atividades ali que seriam atividades mais coletivas, né, com aquela intenção mais da prevenção
né, das doenças e agravos que tem a ver com a alimentação, né, principalmente com a alimentação não saudável. E isso foi bem interessante, né, que é onde a gente vê que essa atenção, o cuidado, ela tem que ser feita de uma forma mais integral, né? Então, mesmo aquelas pessoas que já trabalham quando a doença está instalada, elas também têm que ter aquele olhar para prevenção, para medidas que podem ser tomadas anterior a esse ponto, né, da doença. E a partir daí é legal que a gente tenha dentro desse grupo, né? E hoje o nosso grupo coordenador, ele tem essa característica de ter pessoas que têm esse olhar tanto do cuidado, né, de quando a doença já está instalada, de quando a gente já tem uma condição ali clínica instalada, e também temos professores, né, que têm essa visão do coletivo, do social, da prevenção, da promoção à saúde. Então a gente consegue agregar diferentes olhares e esses olhares ali, eles se completam, né, e conseguem levar essas atividades para o nosso público de uma maneira mais integral, né? Então, assim, o caso surge dessa necessidade que os professores da nutrição clínica sentiram, mas ele se expande ao longo do tempo, né? Passando por outros coordenadores também que tinham também essa visão mais coletiva, mais abrangente da promoção da saúde, né, dessa integralidade do cuidado, e aí ela se consolida, esse olhar se consolida aí ao longo do tempo, e hoje a gente tem essa mistura, né, de olhares, essa mistura de saberes que complementam tão bem as atividades do CASA, né? Em resumo, foi mais ou menos assim que aconteceu, e a gente tenta hoje, né, a coordenação junto com as brilhantes extensionistas que trabalham conosco, levar essa missão, né, adiante, da gente poder trabalhar com esse olhar integral, né, em relação às pessoas que a gente está ali abordando, que a gente está conversando e que nós estamos, né, tentando intervir ali naquela realidade em que elas estão vivendo. Perfeito, Vivian. E você falou um ponto-chave aí, né? Que essa contribuição, esses benefícios que o CASA ele proporciona para a sociedade, né? E também dessa interação que dialoga com a formação dos estudantes. Eu queria que você falasse um pouco de como que esses benefícios, né? Eles chegam até os estudantes. Qual que é o feedback de quem participa ali desse projeto, né? Como é que essa inserção dos bolsistas, dos estudantes que estão atuando diretamente no CASA, levando essa proposta de alimentação saudável para as pessoas? É muito importante, Luana, essa questão, porque a gente acha que, como, né, todo projeto de extensão ele se propõe, né? A gente tem essa missão de conversar com a sociedade, mas a gente também tem uma missão importante na formação dos alunos, né? E hoje nós temos 6 extensionistas, no caso, a nossa bolsista é a Marcela, mas nós também contamos com a participação da Laura, da Fernanda, da outra Fernanda, são 2 Fernandas, da Leila e da Bia. Então, juntos, essas extensionistas, elas são muito proativas, elas são muito engajadas, muito organizadas no que elas fazem, e elas trazem esse feedback para a gente de ser e esse grupo especialmente, né, que está trabalhando 100% de forma remota, traz para a gente essa experiência de poder estar usando, inclusive, não só se comunicando com a sociedade, mas usando outras possibilidades e outras ferramentas para poder fazer isso. Então, quando elas participam de uma live, quando elas entrevistam alguém, algum especialista, é um momento de muito crescimento para elas, não só da forma com que elas podem se comunicar, né? E de o quanto essa comunicação, essa estratégia que elas mesmas planejaram, isso está chegando na sociedade, isso está chegando no número de pessoas que assistiu, no número de pessoas que se comunicou com elas, que tirou dúvidas, que deu algum feedback. Então, assim, o que a gente percebe é que dentro das limitações que nós temos nesse momento em trabalhar com atividades remotas, ainda assim elas estão conseguindo desenvolver, né, todo esse know-how de estar conversando, de estar chegando, de estar levando mensagens para a sociedade, mas elas também estão trabalhando em si características que talvez elas não tivessem outra oportunidade de fazer, né, que é
essa melhor fala em público, essa destreza, né, de lidar com outras pessoas de uma forma que não é presencial. Então eu acredito que esse momento, com todas as suas particularidades, ainda está conseguindo trazer para elas algum crescimento, e um crescimento bem importante, né? E eu acredito que também está sendo proporcionado a elas a possibilidade de ter mais essa facilidade de lidar com essas mídias, né, que nós não tivemos na nossa formação. E isso para elas daqui para frente vai ser importante, porque a gente está cada vez no mundo digital, né, em que a comunicação também ela é muito relevante e importante, né? Então a gente acha que elas vão poder tirar bastante proveito desse momento. Super, super obrigada, Vivian. Você tocou num ponto agora que é essa questão dos desafios, né, com essa questão da pandemia, os projetos de extensão, eles tiveram que se readequar, né, digamos assim, se reinventar até, muitos projetos, e o caso é que está desde 2004, né? Quais foram assim, os desafios que esse projeto enfrentou ao longo dos anos e hoje está passando? Você mencionou aí alguns. Você pode comentar com a gente esses desafios que hoje o CASA enfrenta? E são muitos desafios, né? Nós temos desafios de ordem mais prática, né? Que, por exemplo, como manter, né, o custeio das ações, dos materiais que são necessários ao longo do tempo, e que o CASA sempre tem procurado, né, ações das mais criativas possíveis para acontecer. E também tem esse desafio de motivar os alunos para a atividade de extensão, né, que muitas vezes também é desafiador para o professor, né, conseguir motivá-lo para essa atividade de extensão. E a gente tem outros desafios assim, dos mais diversos, né? Quando nós tínhamos atividades presenciais, a gente tinha dificuldade de levar os alunos até o local, a gente tinha dificuldade de produzir um material bacana para poder levar e tudo mais. Mas o CASA sempre foi lidando com isso com a maior criatividade possível, né? Com a maior o maior engajamento mesmo de seus membros para este fim. Atualmente, né, quando a gente se depara com esse cenário de pandemia em que ninguém tinha, né, o menor planejamento para isso ou podia imaginar uma situação semelhante, nós tivemos que aí sim reinventar tudo que a gente talvez não tivesse nos anos passados se dedicado tanto, né, que foi principalmente essa questão das mídias e das redes sociais. Bom, o CASA adequou, né? Ele criou perfis onde não tinha, os que tinha foram modernizados, foram trabalhados. A gente criou uma nova identidade visual que comunicasse melhor e que tivesse mais linkado com o nosso principal inspirador, né? Que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. E a partir da criação dessa, e tudo isso sendo feito pelas próprias extensionistas, né? A partir da criação dessa marca, né, dessa nova identidade visual, a gente vai, né, mais efetivamente para as redes sociais, principalmente no Instagram, e elas começam a trabalhar com mensagens, né, todas assim, já levando em consideração como que isso é colocado nas redes sociais hoje. Um conhecimento que nós, professores mesmos, tínhamos muito limitado, né, a respeito dele. E elas trazem isso para o grupo, né, as extensionistas, de forma brilhante. E aí a gente começa a se comunicar pelas redes sociais, começamos também a fazer estratégias como lives, né? E é interessante que as lives do CASA, elas têm sido bem prestigiadas, mesmo nesse momento em que está todo mundo meio saturado, né? O volume está tão grande, né, de ofertas muito interessantes, mas o cansaço também está fazendo que as pessoas não entrem mesmo, não acompanhem, mas as lives do CASA têm sido bem prestigiadas, e a gente também tem recebido, o que eu estou achando bem interessante agora, convites para participar de ações, né, que são ações online. Então o CASA recentemente foi convidado pelo CO para fazer uma live, né, em alusão ao Outubro Rosa, né, e a prevenção de câncer. Nós também tivemos convite de órgão público, né? O Ministério do Desenvolvimento Regional nos convidou recentemente também para poder fazer uma ação. E aí tá interessante que os locais também com os quais nós tínhamos contato anteriormente estão se reinventando, né? E aí estão também levando essas atividades de forma online.
Está sendo bem desafiador, obviamente, né, como está sendo para todo mundo, mas também a gente está crescendo muito e a gente está aprendendo muito com esse novo momento, né? Estamos conseguindo tirar algumas coisas daí que são bastante relevantes. Maravilha, Vivian. Nossa, e como que eu entro, por exemplo, eu quero entrar em contato com esse projeto, como que eu entro em contato com Casa? Você falou aí das mídias, como é que eu entro em contato com vocês? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma entrevista, fazer uma live, qual que é o canal de acesso com vocês? Bom, hoje a gente tem mais canais de acesso, né? Antes a gente tinha lá o nosso e-mailzinho, que era praticamente por ele que as pessoas entravam. Mas agora a gente pode responder as mensagens, né, iniciais pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso próprio site, né, que também é um canal de entrada, mas a gente continua mantendo o nosso e-mail, né, casa@unb.br, por onde a gente, né, tem esse contato, a gente pode direcionar alguma oferta para as demandas que chegam para a gente. Eu gostaria de aproveitar também para poder divulgar o endereço, né, do nosso site, é casaunb.com, que a gente está terminando de construir, tem algumas coisinhas ainda que estão sendo montadas pelos alunos, mas ele já está no ar, então também temos uma seção lá de contato, né, se a pessoa preferir preencher o formulário lá para ser mais fácil, pode enviar também. No caso, no site nós também temos a possibilidade de pessoas que já participaram do projeto de contarem a sua história, nós temos vários depoimentos lá, contar a sua experiência com o Casa e tal, e é muito legal ler esses depoimentos, convido a todos para poder visitar e conhecer essa sessão, de ver um pouquinho, né, da história desde lá de 2004, das primeiras equipes do Casa, das pessoas contando como que foi essa experiência na vida delas e como que isso contribuiu para o profissional que elas são hoje. Essa é a parte mais interessante, né? O nosso Instagram, né, que é o Casa_UNB, esse aí está sendo nossa principal fonte, né, de comunicação, né, tanto com a sociedade quanto com a própria comunidade acadêmica, né, temos muitos alunos, né, da UNB que participam, e também temos, né, o nosso perfil no Facebook, temos nosso perfil no Twitter, qualquer um desses canais pode ser um canal de comunicação com Casa, e nós responderemos, né, e direcionaremos todas as mensagens, né, que chegarem para a pessoa que vai tratar daquele assunto, né, ou para a oferta que nós temos para aquela demanda que a pessoa traz, né. Então, basicamente, são esses canais e a gente espera que quem esteja nos ouvindo, né, possa ajudar, né, seguir o Casa e interagir conosco para que a gente possa cada vez melhorar mais essa rede, né, ampliar essa rede e que nós possamos levar essa mensagem da alimentação saudável para mais pessoas. Ótimo, incrível, incrível mesmo. Vivian, então eu quero agradecer a participação do Casa, agradecer a sua participação e a você que está escutando esse podcast nesse momento. Esse foi o nosso primeiro podcast, né? A gente teve o prazer de fazer esse podcast com o pessoal do Casa, que é esse projeto de extensão da Universidade de Brasília, da Faculdade de Ciências da Saúde, que é promovido pelo Departamento de Nutrição. E eu espero que você tenha gostado. E muito obrigada, Vivian, pela sua participação. Quero agradecer também a toda a equipe do Comunica, que está fazendo essa parceria conosco, né? E a extensão está aqui para levar esses projetos para a sociedade e também para a nossa própria comunidade interna, para conhecer mais sobre esses projetos de extensão. Muito obrigada, foi um prazer, uma satisfação estar com você agora aqui nesse momento. Eu que agradeço, o prazer é nosso, foi muito bom poder participar desse podcast, uma experiência, outra experiência nova pra gente, né? Mais uma, e estamos muito felizes e esperamos a interação de todos vocês lá pelas nossas redes sociais. Muito obrigada. Obrigada.